balaio do Atlético. Everton, Pois não. só voltando ao caso do Dudu, peço desculpas ao público de casa, eu estou aqui tentando mas é avançar nas factual. informações. E houve sim a conversa entre André Cury e diretoria do Atlético, que tinha perguntado se tinha havido uma reunião. Houve sim essa reunião para que ele tente levar o Dudu do Cruzeiro para o Atlético. E aí, até te mandei aí, estão tratando tudo com muita cautela, por ele estar ainda no Cruzeiro. Conversei agora com uma pessoa do seu Cruzeiro arquirrival, não está descartado pelo lado do Atlético ainda, E nem essa do- possibilidade e nem do Cruzeiro. Dudu. Conversei agora com uma pessoa do Cruzeiro aqui que falou só depende do Dudu. O Cruzeiro liberaria para o O Atlético? Cruzeiro não pretende colocar nenhum empecilho para ele seguir para onde quiser, inclusive para o rival. Acabei de receber aqui agora. Assim, olha, pelas informações que eu tenho sobre o futuro, eu não descartaria que essa negociação pudesse ter um desfecho positivo. O Cuca gosta muito do Dudu, quer o nome no Atlético, entende que pode ajudar no setor ofensivo, que é uma peça que falta ao elenco atleticano, e é desejo do Cuca ter o Dudu no elenco para daqui até o final do ano, pelo menos. Eu recebi uma mensagem aqui agora de um grande amigo meu dizendo isso é cavalo de Troia. Não é? O que vocês acham? Eu não acho que seja. Eu já falei, eu acho que a questão do Dudu é só o extracampo. É como é que vai ser o comportamental dele. Eu acho que ele pode chegar e que se motivar por jogar no Atlético, ser contra o Cruzeiro, né, dar uma resposta, uma satisfação dentro de campo. Eu acho que o Atlético hoje precisa ter mais competitividade no seu elenco. Você tem um jogador do nível dele, vai disputar a posição pau a pau com quem está lá. Será que o Scarpa ligou para para ele e falou, irmão, vem? Pode Negaram. ser, pode ser. Negaram pra pode mim. Ser. Pode ser. Sabe o que eu por fui não? atrás disso? Daqui a pouco eles vão trazer a Leila, o Abel Ferreira. O Atlético já tem um montão de gente do Palmeiras lá, isso foi até bom pro Scarpa. O gramado Sabe só quem não que é eu, do Allianz Parque. sabe quem que eu Gramado aceitaria do do Palmeiras assim na hora? Na hora. Veiga, O Abel Rafael Ferreira. Veiga. Não. Rafael Veiga. Gustavo Gomes, que não é Isso panda. aí, baita. Que não é zagueiro panda. É, Rafael Veiga. Mas o Gustavo Gomes seria um baita. É porque lá baita tem reforço. volante, Aqui, ó. né? Lá tem meio campo. Ei, aqui ó. Não dificulta. Caraca, mandou mais coisa. Deixa eu ver. Na hora que você... Gente, mas o Cruzeiro não tem que dificultar mais tá nada, digitando. não. Vocês estão querendo tá ficar digitando. livre da bomba. Quer ficar livre da Mas bomba. aqui, Mas vem cá, Não, só uma coisa, Você só uma acha coisa. razoável? Você acha razoável pagar 1,5 milhão pro Dudu de salário? Ah, para com isso, meu. Pelo amor de Deus, qual o problema? Ah, não, então beleza. Então, ó, vocês que estão. Ô, Bruno O Musi. futebol virou isso hoje. Bruno Musi, a dívida tá só aumentando. Ele tá dizendo Aqui, que tá de aqui, boa pagar 1,5 milhão Aqui, pro Dudu. mas será que viria por esse valor? Por que eu falo isso com você? No primeiro momento, a informação que a gente tinha quando o Cruzeiro anunciou e desanunciou depois, né? Teve aquele problema lá com o Dudu e a torcida organizada no ano passado, os valores eram bem mais altos. E aí sentaram e renegociaram e veio um valor mais baixo. Será que agora, por tudo que ele está passando, não é um momento de uma nova revisão? De repensar, de colocar qual que é o plano, qual que é o projeto? Nesse primeiro momento vamos fazer X, o ano que vem se virar é X mais Y, vamos colocar por meta. Então, assim, as negociações estão abertas. A gente não sabe como que vai ser a sentada, né, da negociação né, desse jogador com o seu empresário e o grupo do Atlético. Então, assim, quanto a isso, eu acho que nem vale discussão no momento. Informação. Sobre valores. Informação. O Dudu vai ser reintegrado hoje ao elenco cruzeirense. Caraca, essa é bombástica. Ser reintegrado hoje e qualquer decisão, inclusive da permanência dele no Cruzeiro, acabei de receber a informação aqui, só depende do Léo Jardim. Deixa eu fazer uma pergunta. Que é quem comanda o futebol do Cruzeiro hoje. Tudo do futebol hoje é com o Léo Jardim. Então vou te fazer uma pergunta polêmica aqui. O Dudu, ele teve para vir pro Cruzeiro e, se eu não me engano, Valu, posso estar... a força da torcida do Palmeiras lá fez com que ele mudasse de ideia. Ele se sentiu... Não foi bem isso, Essa não. história é Essa história... contada. Não é bem isso, não. Não é bem isso, não. É contado? Eu não comprei essa história. Eu também não. Mas não é isso, não. Mas não é isso, não. O Dudu... O negócio... Não, mas sabe por quê? Deixa eu só fazer a pergunta e você fala. O Dudu quis usar o Cruzeiro na primeira vez. Ele usou o Cruzeiro pra ver se ele ficaria no Palmeiras. E aí ele viu que não ficaria, ele voltou e procurou o Cruzeiro de novo para que ele pudesse... O Cruzeiro, Então o papo da torcida organizada... organizado. O que eu tô perguntando é o seguinte, será que ele vai ter culhão, vamos dizer assim, de jogar no Atlético para enfrentar o torcida do Cruzeiro? Porque uma parte do Cruzeiro, ela pode não querer ele no Cruzeiro, mas ela também não vai ficar satisfeita dele pro Atlético.
Olha, Breno. Por tudo que ele fez. Vamos, você acha que André, pode abrir uma enquete aí agora no nosso chat? Abre a enquete aí, torcedor do Cruzeiro, você perdoaria o Dudu? Hoje, Aceitaria o Dudu? Sabe aquele negócio assim? Permanência. Pediu desculpa, chegou lá, reuniu o elenco, falou, gente, olha, eu falei merda, eu queria pedir desculpa. Tava a todos doidão. vocês, eu tava doidão. Ô, Léo Jardim, meu respeito. E, apesar de que eu acho que a desculpa é uma desgraça, né? Que os caras arrebentam com você, depois, ô, HG, desculpa aí. E aí os caras acham que... Não, tudo bem, querido. Mas se o cara se arrepender eu desculpo. totalmente. Aqui, ó, você fala assim, ó, eu desculpo, peraí que eu vou sair do enquadramento aqui. Você fala assim, ó, ô querido, eu até desculpo, mas vou pagar o meu rancor vou pagar o meu rancor no débito. Aí você pega o cartãozinho do débito do rancor e PEI! Você pode até desculpar. Torcedor do Cruzeiro, você perdoaria o Dudu? Sim ou não? Põe no nosso chat, que agora eu quero falar de um assunto sério. Calma que vocês vão ver, não, né? Não, agora, a princípio, sem novos detalhes. Dá pra colocar aqui, Andrezão? Ih, rapaz, o André vai colocar aqui, porque a maioria da torcida do Cruzeiro não quer perdoar não, do Valu. cara, quando o Breno perguntou, o termômetro, né? Você vê assim em redes sociais. Eu te diria que hoje, se o Dudu saísse do Cruzeiro pro Santos, pro Botafogo, pro Atlético, boa parte da torcida do Cruzeiro se certificaria de colocar muito plástico bolha na mudança para não danificar o Dudu, para ele chegar bem, para ter certeza de que ele vai chegar saudável ao próximo time, sem nenhum tipo de problema. É o que eu acho do termômetro, assim, de uma maneira geral, da torcida do Cruzeiro. É que tem uma situação, caríssimos, que eu fico pensando. Vamos imaginar, eu adoro o diálogo para resolver as coisas, tá? De vez em quando você explode, você fica pistola e tal, mas eu adoro o diálogo, adoro. Digamos que o Cruzeiro, Dudu, chega lá, pede desculpa, se alinha com o Léo Jardim e tal. Tá, legal, reintegrado. E se ele continuar no banco? E se ele continuar sendo usado no segundo tempo? É dos mais jogos? um erro ele continuar no Cruzeiro. Então, pra mas mim. você não acha Seja uma decisão do Leonardo Jardim, rapidão, Elton, seja uma decisão do Leonardo Jardim, do Matos, para mim, tá a ruptura não há como ser reestabelecida, não tem como. Paulo Zero, olha aqui. Te surpreende ou tá dentro do que você imaginou? Cara, tu surpreende. Eu achei que seria até mais, ou não, tá? Me surpreende, acho que seria na casa de 80%, mas tá rolando aí ainda, tem 5 minutos só. Então, eu acho que não tem condições. O Dudu já mostrou no Cruzeiro, neste elenco, que está pensando muito mais nele, no seu próprio bem-estar, até pelo momento que o Cruzeiro está tentando formar, né, ali um fechamento de jogadores dentro de campo. A gente tem que pensar numa outra parte também, né? Tá, tem a torcida, que é a principal parte de qualquer clube, e o elenco, hein? Como é que o elenco vai olhar para esse cara? Um cara que chega no vestiário e que fala assim, pra mim tá tudo bem, eu só quero continuar cumprindo o meu contrato. Você vê um Lucas Silva, que é um dos ídolos, é uma das referências desse elenco, se matando dentro de campo. Como é que fica também? Então a gente tem que ponderar isso também. Não é só quem resolve, não. Tem várias situações. Eu acho que tá tudo quebrado. Eu acho que o melhor pro Cruzeiro, o melhor pro Dudu hoje é que essa passagem curta e melancólica chegue ao fim. Eu acho que tem tantos elementos, Everton, quando você coloca essa questão aí do torcedor do Cruzeiro, você perdoaria o Dudu, até existindo a possibilidade dele ser reintegrado. Eu vou muito na linha do que o Valu acabou de colocar para todo mundo. Tem tantos elementos, tem tantas camadas essa história do Dudu nesses últimos dias, né? Que é a situação do que ele fala no vestiário, que o Valu acabou de citar, que para ele, não, tá de boa, eu vou aqui, vou jogando e eu tenho que ganhar o meu dinheiro. Ele fazer essa colocação, eu já acho pesada. Tem a situação que já foi informada pelo Thiago Fernandes, você também confirmou essa informação, que é o Dudu ser um dos jogadores, ou foi o principal jogador que pediu a cabeça do Leonardo Jardim, e hoje a gente sabe que o Leonardo Jardim tem praticamente a gestão do Cruzeiro. Hoje o Leonardo Jardim cuida de tudo, então se ele pediu realmente a cabeça do Leonardo Jardim, a situação dele já fica grave. E aí vem um outro elemento, uma nova camada nessa história, que é sentar para conversar, para ter uma negociação com o principal rival. Eu acho que é mais um elemento, que é um elemento que se torna meio que, vamos sentar para negociar com o Atlético, quem sabe o Cruzeiro sente e volta atrás, ou olha só o que estamos fazendo, a gente não se preocupa com a história do Cruzeiro,
Vamos lá negociar com o rival. Eu acho que tem tantas camadas, tem tantos elementos na história. Dudu, Cruzeiro, Leonardo Jardim, contratações de 2025, que de verdade, eu até me assusto também com essa enquete que estamos fazendo, ter 34% de sim, que perdoaria o Dudu. Porque eu também estou com valor, é de 80 para cima, uma enquete dessa por causa de todos esses elementos. É que o perdão diz muito mais sobre quem dá, né? Então eu perdoaria qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Eu acho que você perdoaria mesmo. Tem gente aí que te traíra e você não... É que a gente não está falando de pessoas, né? A gente está falando da instituição, né? Tem envolvimento, uma coisa mais ampla. Não, porque assim... Torcedor é pessoa, né? Instituição. Não, é porque o torcedor, Thiago, de maneira geral, isso aí seja o cruzeirense, o atleticano, o americano, o torcedor, ele talvez até não se importe quando é feito com ele, mas quando é com a instituição que ele ama, eu acho que aí a coisa muda de figura. Cara, Porque sinceramente, não tem ninguém a declaração que o Dudu teria dado dentro do vestiário, eu não estava lá, mas as fontes são muito importantes que confirmaram, de que, tô aqui só pelo dinheiro mesmo, tô nem aí e tal. Isso é muito pesado. Então, isso é só uma camada. Aí a camada de pedir cabeça de treinador... Pra mim, é a pior de todas. Mas você tá normal, gente. Peraí, a outra é pior. Gente? E o campo? O que o Dudu passou a fazer? É a terceira camada, ainda tem a quarta. Tem a quarta, pra mim, Ele não está envolvido com o Cruzeiro. Se ele vai se envolver com o Atlético, se ele vai se envolver com o Santos, com o Vasco, com o Grêmio, mas ele está fazendo mais uma vez o que ele fez no Palmeiras. Só que agora a bola da vez é o Cruzeiro. Longe de mim querer defender o Dudu. E ele está para falar em breve, né? Vamos ver. Ele vai tentar reverter alguns... Deixa eu te contar uma coisa. Eu já te falei que o Roger Machado, treinador, ele toda vez que alguém diz assim, olha, o Roger, o Internacional é um grande time, tem um grande elenco, aí ele fala, já vai meter o MAS, né? Que é o apagador universal. Tudo que é dito antes do MAS não tem valor nenhum e é o que você vai fazer agora. Longe de mim querer defender o Dudu. E é verdade, longe de mim querer defender o Dudu. Mas a coisa mais grave que ele fez pra mim foi o que ele diz no vestiário pós-jogo contra o Palestino. Não é só isso, não. Você não acha grave pedir a cabeça? Pedir a cabeça? Gente, isso acontece todo dia em qualquer clube de futebol. Isso é verdade, acontece mesmo. Não, mas chegar no presidente e falar... Breno, No dono. isso acontece todos os dias em clube de futebol. No Atlético eu acho que não acontece, não. Eu acho que ninguém vai lá no Rubens Menin pedir cabeça de ninguém, não. Não, vai não. Eu acho que não. Fica tranquilo, fica não. Acho que não. Vai não. Tem um cara que mora em Lagoa Santa, toma um zimbão, que nunca pediu não. Mas a grande verdade, é que isso acontece frequentemente em clube de futebol. O problema para mim é que isso veio a público, o que se torna algo negativo. Eu tô numa linha muito parecida com a sua. Eu também vivo do futebol, tem 23 anos. Eu também creio que acontece isso. Estamos alinhados. Nós estamos juntos. Eu não acho que é frequente, eu acho que acontece. Acontece. Mas o externar, ela grande problema então, é esse. Thiago, vamos lá, como que o torcedor do Cruzeiro vê isso? Cara, o Leonardo Jardim, ele está fazendo uma revolução no Cruzeiro, podemos dizer. Ele está fazendo uma revolução no Cruzeiro. Tudo que ele fez, a forma que ele fez, as colocações que ele fez, as mudanças dentro de um time que já tinha entregado para ele, e ele pegou e falou assim, é isso que tem. Ele falou essa frase, é isso que tem. Mas eu vou fazer isso que tem, jogar. Então, ele já fez algo diferente. E o torcedor do Cruzeiro está comprando essa ideia. O torcedor do Cruzeiro está junto com o Leonardo Jardim. Aí, de repente, um jogador que teve que sair do time para fazer essa engrenagem funcionar de verdade, pediu a cabeça do Leonardo Jardim. E isso foi externado. Veio a público. Para o torcedor do Cruzeiro, eu acho que isso é muito doído. E eu não sei se essa camada teria uma recuperação. Mas isso para mim não é um desrespeito ao Cruzeiro, é um desrespeito direto ao Leonardo Jardim. Isso aí, na verdade, é uma por isso que eu tô insubordinação. falando que o torcedor do Cruzeiro abraçou o Léo. Se o torcedor do Cruzeiro abraçou o Léo... Nem todos. Maioria. Grande maioria. Vamos abrir outra enquete. Grande maioria. André, por favor, abre outra enquete aí no chat. Torcedor do Cruzeiro, você tá com o Leonardo? Está fechado 100% com o Léo Jardim? Põe aí pra nós e vamos ver. Vamos ver. Termômetro. Vamos olhar. Nem todos. Agora eu tô olhando. Só pra pouco tempo de convivência, eu tô olhando pra você aqui, porque eu, pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem.
Eu tô olhando para você e tô te achando... você tá ovulando para ver o Dudu no Galo. Não, eu ia falar, era outra coisa, que você podia até abrir uma enquete depois também, não querendo te pautar, mas você podia abrir uma Olha, enquete. Zé Antônio Novaes. Se a torcida do Atlético aceitaria o Dudu. Que boa essa! Entendeu? Porque nós temos que olhar um outro lado. Você colocou um montão de poréns dele no Cruzeiro. Ah, não, é melhor ter o Palácios, Mas pô. pera um pouquinho. Bernardo. Isso que o Everton Posso falou que fazer aconteceu no Cruzeiro, todo mundo que não tem pode meu acontecer no WhatsApp, aqui, ó, Atlético? todo mundo que tem meu WhatsApp tá vendo agora. Todo mundo que tem meu WhatsApp, que tá vendo agora, manda pra mim aqui. Você que é torcedor mas você do não leu o Atlético. WhatsApp, você acabou de Peraí, não. Não, mas aqui agora vai estar na Ele mão. tem um ponto, ele tem um Agora tá ponto, na ele mão. tem um ponto. Todos os atleticanos que têm meu WhatsApp, que estão agora assistindo o programa, manda pra começou a pipocar. Manda pra mim aqui se você aceitaria o Dudu. Não vou falar seu nome. Se você aceita o Dudu. Tá aqui, então no aqui, Atlético. em vez do Léo Jardim, põe a do Dudu no Atlético. Mas sabe por que eu tô falando isso, cara? Porque olha só. Cara, não vai não, Breno. Não, Aqui em ó, São ó, Paulo. ó, Thiago. Aqui, Bernardo. Olha isso aqui. Tá chegando mesmo. Ela tá chegando mesmo, lá, tá vendo? Tá É chegando. melhor ter Bernardo e Palácios? Não, mas Falando sabe- sério, não, é melhor então ô, ter Thiago, Bernardo a e questão Palácios. não é essa. Aí A você olha questão pro é o lado, seguinte. Bernardo, outro Palácios. Aqui, Não dá, Brenão. é porque o Everton chegou e fez uma lista de coisas que desabonam ele em qualquer clube. Vem, fala aqui. Qual clube isso aqui, isso. Qual clube Olha que isso quer aqui. um jogador que quer derrubar treinador, um jogador que não quer jogar só por interesse financeiro? Qual clube que quer? E isso é complicado. Agora, eu acho mais importante que eu recebi aqui foi uma pessoa do Cruzeiro dizer que não vai colocar nenhuma dificuldade. Não vai, pô. Eu só não sei assim. Olha o histórico. É, pô. porque quem muito demonstrou me interesse assustou na foi saída foi o clube. reintegrar. Tá muito me assustando. Isso é tudo questão financeira, gente. Não, É questão integra às financeira. vezes para deixar treinando, até para o Não jogador configurar se nenhum manter. tipo de não coisa. tem um processo. Eu não Isso, configurar manter- nenhum tipo de coisa. Você imagina, o Dudu fica 15 dias, 3 semanas sem treinar. Cada vez esse interesse pode esfriar. Eu acho que é interessante o Cruzeiro pensando em se desfazer do problema, que o Dudu se tornou um problema. E eu acho que o quanto antes tem que vir essa resolução do caminho do jogador andar. O Cruzeiro está num momento muito importante. O Dudu já mostrou que não está afim, como os outros companheiros, de fazer Tira, o André, Cruzeiro tira, André. Tira, acontecer na temporada. Só pra gente fazer um suspense. Tira daqui da tela. Aí. Não, da tela, Ah, deu tempo. Quantos por cento você acha que tá apoiando o Léo Jardim? Já vi. Já viu? Não, eu vi, eu não vou mudar. então. Te surpreende? Você esperava mais? Não, eu Põe André na tela, vamos ver não agora. me surpreende, não. Quantos apoiam estão fechados com o Léo Jardim? 83% dizendo que sim, 17% dizendo que não. 17% aí, ó. Ó, se o Léo Jardim hoje fosse candidato, se o Léo Jardim hoje fosse candidato a presidente da República e tivesse 83%, esse homem teria a maior votação da história do mundo, assim. Mas, pô, 83 é bom, hein? E os 17 que são atleticanos. 17 são atleticanos. pô. Você sabe, aqui, 17 aí, eu vou te falar, atleticano. esses Tem quem números, critique. esse número aqui diz mais a respeito de toda a incompetência que tem acontecido no Cruzeiro nos últimos 365 dias do que necessariamente do tempo e até dos resultados que ele tem conquistado com o Cruzeiro, tá? Então, porque ele tem 3 vitórias no comando técnico do Cruzeiro. Então, isso aqui não é o resultado só do campo, atitude. não. Fala do Dudu. É o torcedor do Cruzeiro olhando tudo o que tem acontecido, ou melhor, deixado de acontecer no Cruzeiro, dentro do campo e institucionalmente falando, e vendo um cara que está realmente afim de fazer acontecer. Mas não é para o bem somente dele, não. Principalmente para o bem de quem o emprega, que é o Cruzeiro. Agora aqui, ó, eu falei aqui, quem tem meu WhatsApp que está assistindo, independentemente de onde estiver, manda para mim aqui, se apoia e tal. Apoio o Muita Dudu gente no Atlético, mandou. Não né? vou falar os nomes não, mas vou ler alguns, ó. 10 e faixa no Galo. Léo Jardim tinha que ser o próximo Papa. Aí tem um aqui que, pô, 13. Quem tá falando é o fulano do Guarujá. Mas como é que você tem meu WhatsApp, Maria? Sou contra a ida do Dudu pro Galo, pois é um investimento jogado fora. Mandar abraço pro Thiago Fernandes e pro Galante. É o Guto, é o Guto. Eu não sei quem é, não. Ah, é ele mesmo. É o Guto. É produtor de conteúdos nossos. Ah, tá aqui. Vocês passaram meu telefone pra ele assim? Não, o Como Thiago assim? deve ter. Ué. Thiago. Tem um outro aqui que diz, não aceito o Dudu, mas se vier vou aprender a aceitar. Essa é boa demais, muito boa. Tem mais um aqui. Enfia o Dudu no... Opa, que isso. Não, eu não li. No meio, no ataque. No ataque. Enfia do lugar do Bernard. É que quer dizer isso. Tem mais um aqui. Dudu no Atlético é piada de mau gosto, lesão recente, salário alto, rachador de elenco e boca aberta.
Boca Aberta é muito divinópolis. Boca Aberta é divinopolitana. É essa eficiência atleticana da diretoria, que a diretoria prometeu ser potência mundial? Dudu, não. Eu acho muito Mais um melhor aqui, ó. Manda o Dudu para o Galo, vamos recuperar ele. Mais um aqui. Boa tarde, meu amigo. Dudu pode vir fácil, busco ele na toca. Mais um aqui. Vestiu camisa, amassa, grita o nome. Pode ler meu nome. Não vou ler de ninguém. Não, lê esse, Tem um lê aqui. esse, Aceita lê o esse. Dudu, muito melhor que o Bernard. É óbvio, menor que o Bernardo. Mais um, essa é muito boa. Essa é muito boa. Meu sonho é ver o Dudu devolvendo a pisada no Lianco no treino. Muito bom. Mas aqui, ser melhor que o Bernardo, qualquer Sim, criança, pode falar né? meu nome. O Breno está dando um show. O Breno? Breno Galante? Mas não foi essa a pergunta, pô. Mais uma. Dudu no Galo vai jogar muito. KKK. Mais uma. Chega como ídolo. Rebaixou o Cruzeiro. Eita, isso aqui foi no... Mais um. Esse foi um amigo meu. O Atlético que precisa de um ponta esquerda. Tem 2 meses que o Cuca está pedindo. O Galo não pode esperar novela. Se ele não for sair, já tem que engatilhar outro para quando a janela abrir. Peraí que tem mais. As enquetes estão funcionando, hein, gente? Peraí que tem mais. O povo quer falar. Pô, quer falar? Seria o melhor dia da minha vida. Ver o Dudu, meu ídolo, que rebaixou o Cruzeiro, vestindo a camisa do Atlético. O pessoal tá lembrando. Tem mais aqui, mas é que se eu ficar lendo aqui, o programa não anda. Mais um, para fechar. Quem mandou esse aqui? O amor e o ódio dura até voltar a jogar bem. Fazer Deus. gols e beijar a camisa. Torcedor é emoção. Mandou para mim aqui, mas não falou se é a favor ou contra. Eu acho que enfim. Tem muita gente Dudu sem não, telefone. o Galo não é instituição de caridade. Mais um. Aqui, esse aqui. Passa longe, Aqui olha quem mandou essa aqui, eu vou te mostrar, Eltinho. Eu tenho vontade de falar o nome dele, porque é histórico. Olha quem mandou essa. Ah, essa é história demais, ó. Esse eu Beijão. tenho que falar, eu não vou aguentar. Beijão. Ele sabe que a gente tá mandando beijo pra ele. Vocês lembram do áudio que o Mamed, inclusive, o querido Mamed, foi ele que viralizou o tal do vale tudo, Gil, vale tudo. E aí o Gil meteu aquela resposta e tal. O repórter que perguntou, vale tudo, Gil, vale tudo, Gil. É esse que tá aqui, o Amaral Júnior, que tá vendo a gente lá em Divinópolis. Luiz Gonzaga Amaral Júnior. Grande Amaral Júnior, um beijo pra você. Ele é o repórter que vale tudo, Gil, vale. Depois saiu falando, pô, numa rádio católica. Eu posso te falar um negócio? Grande Posso te Amaral. falar um negócio? Te perguntar uma coisa, Everton. E aí, estendo aos demais colegas. Para! Tati, Andrezão, torcedor do Atlético, você aceita o Dudu vestindo a camisa do Galudo? Põe aí pra nós na enquete, por favor. Só uma coisa, perguntando sério, é uma pergunta. Para vocês, em termos de desrespeito ao Cruzeiro, desrespeitou mais o Dudu ou o Matheus quando disse que não queria ficar? Não tem nenhuma comparação pra mim. Não tem comparação. Não tem mesmo, não. Tchau. Tem não. Vocês acham o Dudu mais desrespeitoso? Claro, claro. Mas o que o Dudu desrespeita o Cruzeiro? O que o Dudu não... Em gente que parte acabou ele de falar. desrespeita o Que Peraí, a Cruzeiro? gente Thiago? acabou de O falar, Dudu? Thiago. Não, tá, beleza. O só Dudu, repete primeiro, pra vamos ficar lá. Pela ordem. lá. Primeiro, pedir a cabeça do treinador. Pra mim é desrespeito à pessoa, Segundo, não à instituição. no vestiário é dizer que tá lá só pelo dinheiro e não tá Aí, pelo beleza, projeto. é desrespeito à instituição. Terceiro, compromisso dentro de campo. Quarto, na zona mista ele Eu falar, não expor o tenho medidor treinador de como ele compromisso expôs. em campo. Nós Eu estamos não falando tenho de medidor quarto. de compromisso em campo. Eu não tenho medidor de compromisso em campo. Pra mim, o que ele desrespeita ao Cruzeiro nessa aí é quando ele diz que Então ele eu tô aqui desrespeitou. pela grana. Então ele desrespeitou. Não, mas Mas eu por que pergunto você quem quer medir desrespeita uma mais. coisa com a Aí outra? tem- Thiago? Cara, Você tá querendo eu defender acho- o Dudu, é isso? Não, é que eu acho o mesmo nível. Por isso que eu acho que é possível Mesmo total. nível? Eu acho o mesmo nível. O que os dois fizeram em microfones, os que os dois fizeram com a instituição, pra mim é o mesmo nível. E por isso, eu acredito que o Dudu tem total capacidade de, caso ele perdoado. permaneça, ser perdoado. Cara, 2, 3 jogos ele é perdoado. 2, 3 jogos. Porque a mesma coisa que eu não falei sei, do Matheus aqui, quando a gente estava aqui falando do Matheus em fevereiro desse ano, o papo era esse. Ah, não tem como perdoar, não sei o quê. 2, 3 jogos. O cara pega lá, pum, 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 vai ser perdoado. Vai. Seu papo, no caso, né? Só pra deixar Mas é claro. isso, cara. Mas é isso. Mas aí... É porque, sabe o que acontece, Valu? Normalmente as pessoas têm uma escolha que é assim, elas não se preocupam com a atitude. E eu entendo isso, tá? É louvável. Elas não se preocupam com a atitude, elas se preocupam com quem faz. O HG pode fazer uma coisa com você que uma outra pessoa não poderia. Não é bem assim, não. É sempre Não é bem assim, assim, não. Everton. Não é bem Everton, assim, não. sempre Não meça os assim. outros É pelos sempre seus assim. princípios, Thiago. Não é o meu Não é bem princípio, assim, não. é assim. Ei, As vou pessoas contar uma são coisa assim. pra você. As pessoas toleram mais de uma outra pessoa. Aqui. Normalmente não é o que fazem, é quem faz. Quantas vezes as nós já pessoas se reunimos? importam com quem faz algo, Eltinho, não com o que fazem. Quantas vezes nós já reunimos, depois de programas aqui, desde quando a gente começou, tem 3 anos que a gente está com essa formação aqui, espetacularmente montada, pela casa, inclusive.
Quantas vezes a gente já reuniu depois do programa pra falar, cara, ó, isso aqui tá foda, isso aqui tem que melhorar, não sei o quê, tem que todo mundo tá remando pro mesmo lado. Vários vezes. Performar, cara, Sim. você performar é meio de mercado É. mesmo, né? Tem que dar resultado, pô. Não dá pra ficar aqui fazendo. E aí, pô, muitas vezes. Aí, se Várias numa vezes. dessas, um de vocês diz assim, tô nem aí, tô aqui só pelo dinheiro mesmo. Meu filho, no outro dia você não volta. Não dá, Thiago, não dá, você não inaceitável. volta e mesmo que o Bernardo diga assim, vai voltar. Então, você E se não, numa você dessas, tá doido, e se irmão? numa dessas Não dá. um de nós dizemos, talvez a gente chegue aqui e Você diga tá que... gaguejando, você tá Não, se perdendo. E se em uma dessas, talvez um de nós, digamos que, eu não queria estar aqui, eu queria criar o meu filho lá na Globo. E aí? Vaza E aí? também. E aí, irmão? Vaza Pois também. é. Então, pois é. Só que você não foi isso que Mas você falou, não. diferente, Você velho. perguntou, você Muito perguntou, diferente. você pediu exemplos de diferença. E eu te coloquei pra aqui. mim, os dois fizeram a mesma coisa. Vou criar meu filho lá na Eu vou te dar um é a outro mesma parâmetro pra você coisa. ver como é diferente a situação, tá? Mesmíssima Independente coisa. disso, só um detalhe. Eu não acho que é igual. O nível de importância de um pro Cruzeiro e do outro. Uma coisa é o Dudu chegar e ele afrontou o técnico do Cruzeiro, correto? Sim. Então, quer dizer, esse cara não é só ter o perdão da torcida do Cruzeiro, não. É do técnico que vai escalar ele. Lógico. E outra coisa. Nós estamos falando de coisas diferentes. O Falando de ter o Matheus perdão da torcida. tinha uma importância pro Cruzeiro que o técnico pode virar e falar assim, eu não abro mão desse cara. Qual que era a importância o Dudu, dele ele no abre início do mão, ano? já abriu mão. Qual que era a importância dele no início desse ano? Ei, Que isso, é o melhor Tô te jogador do Cruzeiro. perguntando, qual era a mensagem, importância? mensagem pra você direto do, era, irmão. do estado do Mississippi. Diga-me. Esquece o Léo Jardim de Papa. O Thiago Fernandes tem que ser o novo Papa. A alma pura e ingênua. Assinado Daniel Almeida. Eu duvido que ele mandou isso. Olha, Alma pura e ingênua, Eu não duvido é. que ele mandou isso. lê aqui, irmão. Fofo. Pior que mandou, né? Eu não mato a cobra e mostro o pau, porque eu sou contra matar a cobra. Mas eu mostro o pau. Tá aqui, ó.